Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Romanos 6, no versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De maneira alguma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou ignoremos que todos, sendo batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, olha só o que a palavra nos diz, né? A palavra ela é bem clara, irmãos. Aleluia, Jesus. Se nós que vivíamos no pecado, de tudo que é tipo de pecado, até de repente o mais simples que você pensa assim, uma mentirinha não dá nada. Mas uma mentirinha, você está servindo a Satanás, porque ele é o pai da mentirinha. Então não tem mentirinha nenhuma, não tem mentira, não tem nada. Se tiver mentindo, tá fazendo a vontade do diabo. Aleluia, Jesus. Porque não existe meio termo. Ou a gente vive na verdade, ou a gente faz a vontade do inimigo. Ou a gente faz a vontade de Deus e vive conforme a palavra está dizendo aqui. E nós permaneceremos ainda no pecado para que abunde a graça entre nós? A graça de Deus, irmãos, ela vem, aleluia, Jesus, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, aleluia, Jesus. A graça vem para nos limpar, aleluia, Jesus, de todo pecado. Deus vai derramando a sua graça em cima de nós, aleluia, Jesus. E a gente vai tendo uma transformação de vida, aleluia, Jesus. Até que Paulo vai dizer sobre a graça, que superabundou a graça, aleluia, Jesus. Por que superabundou? Porque uma pessoa que tem muitos e muitos pecados, diferente de outras pessoas, ali tem que ter muito mais graça para poder limpar a vida dessa pessoa. Então, quando você não tem tantos pecados assim, então é somente a graça. Mas quando é aquela pessoa que tem muitos e muitos pecados, veio de obras de umbanda, de macumbaria, eram feiticeiros, eram bruxas, eram homossexuais, eram assassinos, enfim. Então, são esses tipos de pecado que superabunda a graça de Deus. É como se fosse uma água para limpar, muito mais água, superabundou a água, a graça de Deus para poder lavar a vida dessa pessoa, aleluia, Jesus. E uma pessoa assim é muito mais cheia da graça de Deus, aleluia, Jesus, às vezes é até muito mais usada de Deus, aleluia, Jesus, porque superabundou a graça de tanto pecado, aleluia, Jesus, na vida dessa pessoa. Mas não por isso também que você não é usado por Deus, aleluia, Jesus. Às vezes uma pessoa assim já é até batizada para não ter perigo de se desviar dos caminhos do Senhor, tá cheio do poder e da glória de Deus, aleluia, Jesus. Enquanto eu e você, aleluia, Jesus, a gente não veio assim de um mundo tão de podridão, aleluia, Jesus, e nós temos a Deus, Deus fala conosco. Eu digo para vocês, irmãos, eu não sou batizada nas línguas, mas Deus fala constantemente comigo. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente vai permanecer no pecado? Não. Se a gente permanecer no pecado, nós estamos vivendo uma vida de engano. Totalmente de engano, aleluia, Jesus. Aí nós estamos em cima do muro, aleluia, Jesus. Então, o Senhor diz assim para você: sai agora desse mundo de engano, aleluia, Jesus. Porque se, aleluia, Jesus, o Senhor morreu por mim e por você, é para você ser liberto totalmente do pecado. Porque o Senhor não se agrada daquele que volta atrás, aleluia, Jesus. No momento que você se batiza, Deus perdoa todos os teus pecados, aleluia, Jesus.
E como que nós, aleluia Jesus, vamos voltar atrás e fazer tudo aquilo que a gente fazia outrora? Isso é um engano, isso é... Paulo vai dizer que é dificilmente aquele que conheceu a graça de Deus, conheceu os milagres de Deus, conheceu o sobrenatural de Deus, foi batizado no Espírito Santo, conheceu tudo isso e voltou atrás nas antigas práticas. Dificilmente essa pessoa consegue se levantar de novo. Pode ser que consiga, mas o processo vai ser muito difícil. Essa pessoa, assim, ela vai ter que padecer muito para conseguir voltar a ter uma vida espiritual novamente na presença de Deus. Por quê? Porque ela é como se ela estivesse crucificando a Jesus novamente. Porque Jesus morreu crucificado uma vez só por mim e por você. Para que fosse limpado uma vez os nossos pecados. Agora, se a gente volta de novo para a avareza, querer roubar as pessoas, querer se prostituir, querer ficar na lascívia, aleluia Jesus, querer ficar na fornicação, somente pessoas que são solteiras, aleluia Jesus, ir para a igreja e ter o seu namorado ou conhecer pessoas aí e sair tendo relações sexuais, isso está no pecado de lascívia. Aquelas pessoas também que moram juntas, aleluia Jesus, e não são, digamos assim, como dizer aquele ditado, está amaziado, né? Estão juntos, mas sem casar, estão no pecado da lascívia também, aleluia Jesus. Então conserta a tua vida, aleluia Jesus, porque você pode estar na igreja só vivendo, aleluia Jesus, com teu esposo ou com a tua esposa, você pode perder sim a sua salvação, aleluia Jesus, porque você está no pecado da lascívia, não fez aliança do matrimônio ainda, não casaram no cartório, aleluia Jesus. Então tem que ser cumprida a lei na terra, por isso que Jesus deixou a lei na terra, para que seja cumprida a lei na terra, principalmente do matrimônio, que é casar no cartório, porque senão você, se vir a morrer, perde a salvação, porque está no pecado da lascívia. Estão morando junto e não são casados, aleluia Jesus. E tem condições sim, irmãos, de casar sim, de graça. Eu consegui casar de graça, eu não tinha condições financeiras, então eu escrevi uma carta, meu esposo escreveu uma carta a punho e disse que nós não tínhamos condições e pronto, eles aceitaram e a gente não pagou nada para casar. Aleluia Jesus. E Deus vai prover, irmãos, mas vocês têm que tomar, aleluia Jesus, uma providência na vida de vocês antes que venha o fim para cada um de nós. Eu não estou dizendo o fim do mundo, eu estou dizendo o fim da vida que nós temos aqui nessa terra, que está determinado a gente partir com não sei quantos anos, com 30, 40, 50, 60, não sei. Então, irmãos, a gente tem que pensar, a gente tem que consertar os nossos caminhos, aleluia Jesus, porque nós conhecemos a palavra e a gente não pode retroceder, porque o Senhor não se agrada daquele que retrocede, que retrocede, porque você estaria crucificando novamente Jesus, porque Ele pagou por você uma vez. Se fosse assim, então Ele teria que morrer várias vezes. Você peca e Ele tivesse que ficar aqui morrendo várias vezes por você. Amém, irmãos? Então ficamos nessa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.